Vocês acreditam em destino? Os gregos, para mostrar como que destino é implacável, contavam o seguinte mito, a história do Édipo Rei. A história vai contar que havia um rei, Laio, que era casado com Jocasta. Esse rei era o rei de Tebas e foi advertido pelo oráculo de Delfos de que o filho dele estava para nascer e o mataria e casaria com a própria mãe, a rainha Jocasta. Temendo com que a previsão se concretizasse, ao nascer da criança, Laios mandou um dos seus criados que o levasse bem para longe e depois o matasse. E assim foi feito. Em certa noite, o bebê foi levado pelo tal homem até uma floresta longínqua, onde cometeria o assassinato. Contudo, ele não conseguiu realizar tal ato. O criado furou os pés da criança, passou uma corda e amarrou-a virada para baixo em uma árvore, para que os lobos a comessem. Passado algum tempo, o bebê foi encontrado por um camponês, que se dirigia à sua residência. Foi levado ao rei de Corinto, Pólibo, que por não ter filhos, embora fosse casado com a rainha Peribeia, o adotou. Passados vários anos, em uma consulta ao oráculo de Delfos, Édipo acabou descobrindo que a maldição que estava sobre ele era de matar o próprio pai e casar-se com a mãe. Só que ele acreditava que Pólipo era o pai dele, né? Então, desesperado, ele foi para o norte, visando evitar tal destino. Quando o rei Laios se dirigia para Delfos, acompanhado apenas de um servo, encontrou-se numa estrada muito estreita com um jovem que também dirigia uma carroça. Como este se recusasse a obedecer a ordem de afastar-se do caminho, o servo matou um de seus cavalos, e o estranho matou Laios e o servo. O jovem era nada mais nada menos que Édipo, que sem saber se tornou o assassino involuntário do próprio pai. Um tempo depois da morte de seu rei, a cidade de Tebas começou a ser assolada por um horrível monstro, a Esfinge. Tinha a parte inferior do corpo de leão e a parte superior de mulher. Agachada no alto de um rochedo, ela detinha todos os viajantes que passavam pelo caminho, propondo-lhes um enigma, com a condição de que passariam sãos e salvos aqueles que o decifrassem, mas seriam mortos aqueles que não conseguissem encontrar a solução. Ninguém conseguia decifrar o enigma, logo, todos haviam sido mortos. Édipo não se intimidou e por fim desafiou o monstro. Seu enigma era: o que caminha com 4 patas pela manhã, em 2 pernas durante o dia e em 3 pernas ao anoitecer? Sua resposta foi: o homem, que na infância engatinha, depois passa a caminhar com 2 pés e na velhice, com o peso dos anos, necessita de uma bengala. A esfinge, se sentindo humilhada por ele ter desvendado seu enigma, jogou-se de um penhasco de encontro à morte. A gratidão do povo pela sua libertação foi tão grande que fez de Édipo seu rei, dando-lhe a rainha Jocasta em casamento, cumprindo a segunda parte de sua profecia. Édipo e Jocasta viveram felizes por muitos anos e tiveram 4 filhos. Porém, um dia uma praga caiu sobre Tebas, e ao consultar de novo o oráculo, a resposta foi que para livrar-se dela, a cidade teria que expulsar o assassino do rei Laios. O famoso vidente Tirésia anunciou que de fato era o rei Édipo criminoso, mas ninguém acreditou nele até que ele recontasse todos os fatos desde o tempo que foi abandonado quando bebê. Devastados com a verdade revelada, Jocasta se suicidou. Édipo não aguentou ver tal cena e, com o broche de ouro da rainha, furou seus próprios olhos. Fugiu de Tebas e, depois de uma dolorosa peregrinação, ele se libertou de sua desgraçada vida.